Fala aí, humanidade! Bom dia, tarde, noite, não sei como é que tá por aí. Tô por aqui mais uma vez, passando pra falar com você sobre uma das maiores dificuldades das pessoas que se dedicam a estudar e que inclusive inspira bastante procrastinação, que é a distração, a dificuldade de se concentrar. Eu tava aqui gravando outro vídeo agora há pouco, passou um passarinho duas ou três vezes e me tirou a atenção. Mas o fato é que uma distração como essa, ela pode, acontecendo do lado de fora do mundo ou aqui dentro no nosso mundo interno, tirar o nosso foco e afastar a gente daquilo que a gente precisa estudar. Eu queria mencionar, humanidade, para além das dificuldades que a gente poderia associar a neurodivergências, como por exemplo o TDAH, para além das neurodivergências, mesmo num sujeito neurotípico, uma pessoa que se desenvolveu na média da população, em termos de como é que a biologia dela maturou, como é que foi o desenvolvimento dela, ainda assim essa pessoa, neurodivergente ou não, pode encontrar emoções por detrás dessa distração. E eu queria falar um pouco contigo bem brevemente sobre isso. De que tipo de emoção eu tô falando? Nomeadamente, aquelas emoções desconfortáveis que inspiram a gente a querer não estar naquele lugar que a gente tá e não fazer o que a gente tá fazendo. Tô falando aqui de medo, tô falando de ansiedade, tô falando de angústia, de culpa, de vergonha, falando de tédio. Eu queria focar nessas duas, tédio e ansiedade. Ansiedade porque ela é super generalizada, não é à toa que é considerado um dos males do século, junto com a depressão, talvez até mais do que a depressão. E tédio porque é uma experiência bem comum para pessoas que estudam. Então assim, quando eu tô muito entediado, quando eu tô muito ansioso, eu tendo a, de fato, querer me teletransportar daquela situação. O que é o tédio, mais tecnicamente falando? O tédio é uma emoção que a gente vivencia quando nós estamos num contexto enfadonho, quando os estímulos à nossa volta, eles não nos apetecem, eles não nos instigam, humanidade, eles são mais do mesmo. E aí acontece da pessoa com altas habilidades, sentir bastante tédio, porque, poxa, meu Deus do céu, eu já entendi onde é que isso vai dar, eu já passei por esse conteúdo, poxa, é fácil de entender. Ele não acompanha o ritmo da turma porque ele tá avançado e pra ele é entediante, é previsível. O professor tá falando de B, eu já tô no Z do alfabeto, ou eu já tô no H, no F, enfim, no meio do alfabeto, mas eu já entendi aquela parte, vamos passar de fase. E pra ele fica realmente entediante. No caso do TDAH também acontece, tem a ver com a dificuldade de extrair recompensa de pequenas tarefas. Então, meu Deus, que chato, eu queria fazer uma coisa mais interessante, mas uma coisa que, poxa, me interesse mais. Como é que eu lido com o tédio então, Herbert? Basicamente com a quebra do padrão. Se eu tô num contexto que há quebra do padrão, eu sou convidado a prestar atenção naquilo. Então a surpresa é uma emoção, digamos assim, oposta ao tédio. E a surpresa é uma emoção, né? Inclusive, se você vir Divertidamente, tem uma emoção que eles não exploram ali no Divertidamente. Tem 5, só que o trabalho de base que inspirou o filme, ele fala de 6 emoções básicas, e uma delas é a surpresa. E a surpresa não tá no Divertidamente. Eles excluíram, não sei, não encaixou bem no roteiro, mas a surpresa é uma emoção. Então toda vez que eu tô num ambiente que me surpreende, caramba, que legal, positivo ou negativamente, o meu cérebro tende a trazer minha atenção para aquilo porque isso pode ter valor de sobrevivência. A quebra do padrão significa um ambiente talvez menos controlável, menos seguro, e por isso mesmo eu tenho que estar mais atento a ele, porque eu quero um ambiente controlável e seguro para eu subsistir, para eu sobreviver. Então basicamente, tanto mais surpreendente, menos entediante. E no caso da ansiedade, eu preciso da expectativa de conseguir lidar com as adversidades que vêm. A ansiedade não é sobre eu ter um ambiente sem ameaças, embora esse ambiente sem ameaça também seja uma forma de vivenciar um pouco mais de tranquilidade, vivenciar menos ansiedade, mas o fato é que o mundo ele é, de fato, imprevisível, seja dentro das grades do nosso condomínio, seja no mundo lá fora, seja dentro da nossa cabeça, seja no mundo aqui fora. Ele é, de fato, algo difícil de ser controlado, impossível de ser controlado, então a gente vai sempre ser desafiado com a ansiedade, por isso que ela é um dos males do século. Então, uma forma mais inteligente, ao invés de tentar controlar tudo, que inclusive tende a levar a gente a mais ansiedade, até abrir um quadro de transtorno de ansiedade, se for o caso, é aumentar a minha habilidade, a minha percepção, então, de quão hábil eu sou pra lidar com aquela ameaça. Então não é sobre a ameaça, é sobre o quanto eu dou conta dela. Então, caramba, eu tô estudando e se eu não passar, tá, se eu não passar eu vou estudar de novo. Se eu não passar eu vou tentar outra coisa, eu me garanto, eu tento outra coisa, eu resolvo. Caramba, eu estou aqui me preparando pra apresentação amanhã e eu posso passar vergonha. Sim, se eu passar vergonha, eu vou continuar falando. Se eu passar vergonha, eu vou parar de falar, perguntar por que o pessoal tá rindo, perguntar se eu posso continuar e vou continuar. Quer dizer, eu tô apresentando aqui, tá rindo de quê? Enfim, é muito mais sobre a sua percepção de que você dá conta do que sobre você se livrar da ameaça. Entende, humanidade? E nesse caso, então, o contrário da ansiedade seria a autoconfiança. Quanto eu acho que eu dou conta. A gente pode buscar, de novo, superar a ansiedade controlando tudo à nossa volta. Então eu vou fazer o máximo possível para não passar vergonha, eu vou fazer o máximo possível para não ser reprovado. Mas algumas coisas não estão no nosso controle, então não dá para controlar. Uma forma mais inteligente é aumentar a minha habilidade de lidar com a bad, mesmo que a bad aconteça. Como é que eu consigo lidar com essa dificuldade se ela efetivamente se tornar realidade? Se a situação se voltar contra mim, como é que eu lido? Por isso que eu faço perguntas para os clientes nas terapias e mentorias a respeito de, tá, e se isso acontecer?
acontecer? O que você faz? Ou então, qual é a pior coisa que pode acontecer? Você tá ansioso, né, com o seu casamento. Qual é a pior coisa que pode acontecer na cerimônia de casamento? Caramba, Herbert, eu tropeçar e cair com a bunda pra cima e a minha calcinha branca de noiva ressaltar ali em meio ao meu vestido de noiva e eu ficar ali exposta. E além disso, passar vergonha. Nossa, cair com a bunda pra cima no meu casamento. Ah, então é passar vergonha. Para mais formas de passar vergonha que você consegue pensar. Porque não é sobre as formas de passar vergonha que são possíveis. É sobre as formas de passar vergonha que importa pra aquela pessoa. Aquelas que passou pela cabeça dela. Me conta. Aí ela vai falar, poxa, cair com a bunda pra cima, cair com os quartos pra cima, o meu noivo me dizer não. Herbert, meu noivo me dizer não. A gente pode explorar de onde vem esse medo de ser rejeitada, de ser exposta. Pode fazer esse movimento. Mas nesse momento o que eu quero é, me conta mais. Poxa, Herbert, o padre engasgar. Aí eu vou perguntar, beleza, e aí? No primeiro cenário em que você cai, o que é que você faz? Como é que você lida? No cenário que seu noivo diz não, o que é que você faz? Como é que você lida? No cenário que o padre engasga, o que é que você faz? Você vai dar um tapa nas costas dele pra ele desengasgar ou vai ficar ali observando o pobre do padre morrer na sua frente? Então é muito mais sobre a sua percepção de quanto você dá conta do que sobre você efetivamente viver ou não aquilo. Não raramente a situação é pior na nossa cabeça do que se ela acontece de verdade. Já parou pra perceber? O problema é muito mais problema na nossa cabeça do que na realidade. Então é isso. Essas duas emoções, humanidade, estão presentes na nossa experiência de estudar e elas podem levar a gente a se distrair. Então olha só, fazendo um vídeo sobre distração que eu não tô falando sobre nenhuma técnica, eu tô falando sobre como lidar com as emoções que podem estar por detrás daquilo que leva você a se distrair, aí sim, inspira você a levantar, a não continuar estudando. Mas eu queria deixar você com uma técnica também, uma coisa ainda mais prática pra você, que é papel e caneta pra anotar os pensamentos que passam pela sua cabeça. Esse é um dos posts que a galera mais curtiu lá no Instagram, em que eu dou uma dica simples. Quando você sentar pra estudar, papel e caneta ali do seu lado e você anota os pensamentos que te ocorrem, porque esses pensamentos são expressão da sua biologia, justamente na intenção de afastar você de um conteúdo desconfortável. Então é a distração acontecendo e é uma distração emocional. Caramba, eu tenho que comprar tomate. Não é melhor eu anotar isso? Não é melhor eu levantar e já comprar o tomate? Porque eu tinha que ter comprado tomate realmente, mas é agora que eu lembrei. Por que eu lembrei disso agora? Porque eu tô ansioso com esse material, isso aqui tá um tédio, minha cabeça tá devagando. Então não é como se fosse uma sacanagem do meu corpo, nunca é, pra eu não estudar. É só uma forma, de fato, de lidar com aquela situação desconfortável. Se é ansiedade, poxa, eu vou lembrar você de responder fulaninho no WhatsApp pra você parar de ficar em contato com algo que tá te fazendo mal, caramba, seu corpo te dizendo. Se é tédio, poxa, que caramba, que desconfortável. É uma experiência de estresse, assim como a ansiedade, como a culpa, como a angústia. Todas essas emoções desconfortáveis são uma experiência de estresse. Tá se sentindo mal, você tá estressado, vai fazer outra coisa. Aí tá chatão, tá previsível demais a conta. Então, na prática, tudo isso, esses pensamentos que ocorrem são uma forma do seu cérebro tentar lidar com o desconforto do estresse e ele próprio tá sentindo. Então, papel e caneta para anotar justamente, humanidade, pensamentos que te ocorrem, te dá a chance de dar vazão ao pensamento, porque talvez seja realmente uma coisa importante, talvez você realmente precise comprar tomate, você realmente precise responder fulano, mas não agora. Vou continuar aqui. E continuando aqui, eu tenho chance de estudar mais. E, bom, humanidade, essa é uma dica bastante prática para uma das maiores dores que eu vejo as pessoas reclamarem, que é, Herbert, eu me distraio muito. De novo, a distração pode ter a ver com alguma coisa no funcionamento da sua neurobiologia, então aí entram as neurodivergências, ou, não sei, tá em luto, terminou o relacionamento, enfim, tudo isso altera seu funcionamento, mas esses dois últimos exemplos, o luto e o fim do relacionamento, alteram seu funcionamento e sua capacidade de manter o foco, no caso, te tornando mais distraído, diminuindo a sua capacidade de manter o foco pela via do emocional, assim como a ansiedade e o tédio que eu citei aqui. E aí, falando da ansiedade e do tédio, que são duas emoções que estão entre as principais que levam pessoas a se distrair quando estão estudando, quando parte da causa é emocional, porque é sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então eu posso ter o TDAH e mesmo assim estar ansioso com aquilo, mesmo assim estar entediado com aquilo. Sendo essas duas emoções as mais presentes, eu dei pra você uma conceitualização a respeito de por que elas conseguem distrair a gente, como lidar com elas e essa dica prática aí no final, tá? Eu espero que seja realmente útil pra você, que te ajude. E é isso, se você gostou desse conteúdo, faz favor, inscreve aqui, pô. Olha o tamanho desse canal, me incentiva aí, dá um biscoito, dá um like nesse vídeo se você gostou, se você curtiu e, como eu mencionei, se inscreve porque surgiram outros como este, falando de coisas que você não vê falar na internet, então talvez você esteja fazendo um favor se inscrevendo, mas se não for por você, faça um favor a mim, então, me ajuda aí, pô, faz favor. E deixa um comentário se tiver dúvida ou se você tiver alguma coisa a acrescentar, tá bom? Eu respondo tudo, fechou? Um abraço.